Muito bem, estamos todos a aprender com esta nova realidade da internet, não é? E destas novas facilidades, destas nossas facilidades de alguma proximidade, não é? Que de outra forma, se calhar, não seria possível termos connosco aqui a Esther, que está em Barcelona, não é? Portanto, está em Espanha e, portanto, o que é verdadeiramente fantástico. Portanto, isto tem algumas coisas, tem alguns inconvenientes muito grandes, como é óbvio, mas permite-nos também poder realizar, permite-nos e deu-nos, digamos assim, algum elan em trabalharmos online, o que não deixa de ser e de ter um aspecto muito positivo. E, portanto, eu quero, em nome da Associação Portuguesa de Mulheres Juristas, agradecer, antes de mais, a presença aos nossos 3 convidados, cuja presença muito nos honra, como é óbvio, a presença e a colaboração, a disponibilidade, de estarem connosco nesta que é a primeira de 3 sessões que a Associação Portuguesa de Mulheres Juristas organizou relativamente, ou sobre o tema famílias e responsabilidades parentais. Portanto, esta será uma primeira sessão, depois haverá mais 2 sessões a partir do dia 2 e dia 9 de julho, e, portanto, muito nos honra a disponibilidade e a participação e a colaboração dos nossos ilustres participantes de hoje. Eu começaria por, enfim, antes de apresentar, aliás, agradecer também a todas as pessoas que já nos estão a seguir, portanto, umas em direto no Facebook, outras com participação direta através da instituição no seminário. Portanto, agradecer também, enfim, quem nos segue de alguma forma e por tentarmos proporcionar aqui hoje um momento de reflexão sobre este tema que escolhemos assim, de uma forma generalizada, famílias e responsabilidades parentais, para podermos desenvolver, enfim, algumas temáticas e hoje, em particular, no que diz respeito à jurisdição voluntária e à experiência do direito europeu. Portanto, connosco temos hoje a doutora Joana Marques Vidal, a quem eu agradeço imenso, pessoalmente, o facto de poder estar presente. A doutora Joana Marques Vidal dispensa quaisquer apresentações, porque é, de facto, uma figura que esteve durante muitos anos ligada, portanto, foi Procuradora-Geral da República, julgo que entre 2012 a 2018, certo? Atualmente é Procuradora-Geral Adjunta a exercer funções no Tribunal Constitucional. A doutora Joana Marques Vidal teve também uma ligação muito próxima, julgo que antes de ser Procuradora-Geral da República, à família Menores, e, portanto, uma vez mais, agradecer a colaboração e a disponibilidade da doutora Joana. Apresentar também o Dr. Carlos Poiares, que é um amigo já destas nossas lides, e que é professor de Psicologia Forense, se não estou em erro, pois não, Sr. Doutor, e presidente da PsiJus, e que tem também a particularidade de, antes de enverdar por este caminho da Psicologia Forense, ter sido nosso colega também, portanto, nosso colega licenciado em Direito e portanto, tendo exercido advocacia, se não estou em erro, depois dir-me-á. E apresentar uma senhora, uma mulher que hoje está connosco, diretamente de Espanha, em Barcelona, a doutora Esther Suzin. Penso que é assim que se diz, ela depois, enfim, já me dirá se é assim que se diz o nome dela. A Esther é advogada, em exercício, portanto, e dedica-se fundamentalmente ao direito internacional da família. Tem um Master em Integração Europeia pela Universidade Autónoma de Barcelona, é professora na Universidade Politécnica da Catalunha, é autora de várias publicações em matéria de direito da família e, portanto, esta é que hoje nos vai permitir esta abordagem
dentro daquilo que é a experiência dela, do que é o direito europeu e no que diz respeito ao direito, às responsabilidades parentais no direito europeu. Ora bem, começaria apenas por introduzir aqui um bocadinho o nosso, explicar um bocadinho a escolha do nosso tema. Nós escolhemos, portanto, o título de Famílias e Responsabilidades Parentais Conscientes de Facto, entretanto, a doutora Joana saiu. Nós temos assim estas coisas, penso que terá saído, não é? Nós escolhemos, estava eu a dizer, este tema de as famílias e responsabilidades parentais, conscientes de facto de que as famílias, portanto, são hoje mais do que o tradicional pai, mãe, filhos, e portanto há uma série de realidades e uma série de dinâmicas que estão em causa nas responsabilidades parentais e que se repercutem posteriormente nas responsabilidades parentais. E, portanto, entendemos que realmente falar de responsabilidades parentais é falar em famílias e abranger, de facto, um contexto e uma dinâmica, e umas dinâmicas que hoje são muito mais do que, a tradicional família heteronormativa. E depois, responsabilidades parentais, não cingir aqui a questão da residência, sendo essa, de facto, a preocupação fundamental que ultimamente nos tem surgido, porque está de novo em curso, como sabemos, o debate na especialidade da residência alternada, portanto, a criação de um regime de regra da residência alternada no exercício das responsabilidades parentais e, portanto, é de facto esta matéria, em particular da residência alternada, que nos tem suscitado alguma maior reflexão e preocupação, no sentido de percebermos como é que podemos, de facto introduzir, ou se devemos introduzir este regime-regra no nosso ordenamento jurídico e, portanto, falamos de responsabilidades parentais porque, de facto, também de acordo com o projeto que desenvolvemos no último ano, nos apercebemos que a maioria dos processos que chegam a tribunal em matéria, portanto, nos tribunais de família e menores, são, portanto, a regulação, a alteração dos incumprimentos das responsabilidades parentais e que nestas matérias, portanto, a principal causa ou uma das principais causas, se não a maior, de facto, é de facto a residência da criança. Portanto, no nosso ordenamento jurídico, portanto, em Portugal, os processos de regulação das responsabilidades parentais são os chamados processos de jurisdição voluntária, que é de facto o tema hoje do nosso webinar, jurisdição voluntária e os tribunais da família, uma perspectiva de direito europeu. A jurisdição voluntária é uma jurisdição característica, não é portanto, sem causa aparente que de facto os processos de regulação das responsabilidades parentais foram ou estão, portanto, criados na legislação com estas características, em que há uma prevalência de facto do princípio do inquisitório, em que há uma especial autonomia e, portanto, perceber-se de facto esta investigação livre que é facultada e que é proporcionada no âmbito das responsabilidades parentais no exercício do processo aos senhores juízes e aos decisores, portanto, se de facto não fica condicionada ou constrangida com a imposição de um regime de regra. Eu penso que em Espanha, depois a doutora Esther, irá falar-nos de facto sobre essa realidade. Eu penso que em Espanha a regra da residência alternada, ou já existe uma regra específica para a residência alternada e, portanto, queremos escolher um bocadinho desta reflexão e perceber, de facto, se existe aqui espaço na nossa jurisdição voluntária para a criação de um regime de regra, perceber se, de facto, os tribunais de família beneficiam ou se isto vai inverter aqui alguma coisa. É hoje o tema que vos proponho para podermos refletir. E, portanto, sem mais delongas, vou passar a palavra à senhora Procuradora, a doutora Joana Marques Vidal, a quem agradeço uma vez mais a sua presença. Então, estão-me a ouvir? Boa tarde a todos os que estão a assistir e também, obviamente, àqueles que
estão a participar, uns já conhecidos, a nossa colega de painel espanhola, uma especial saudação. Eu vou tentar ser rápida, o que é um pouco difícil, não estou muito habituada a estes meios de comunicação, é a primeira que faço, aliás, nestes termos, embora já tenha assistido, e a começar por referir que o nosso sistema jurídico é um sistema que, em termos constitucionais, estabelece uma responsabilidade, os direitos e os deveres dos pais relativamente aos filhos, num sistema de igualdade entre os pais e num sistema que proíbe qualquer discriminação dos filhos face ao modelo de união dos pais. De seguida, relembraria aquilo que todos sabemos, que na sequência também daquilo que são os grandes princípios internacionais, das convenções internacionais e dos outros instrumentos a que Portugal está sujeito, a nossa Constituição e a nossa legislação estabelecem como princípio fundamental o interesse superior da criança. Este princípio é o princípio que irá sempre reger qualquer apreciação de processos ou de conflitos ou de desencontros que possam existir e que tenham necessidade de ter a intervenção do Tribunal para os resolver. Esse interesse superior da criança, bem como outros princípios orientadores, mas esse é o principal, está claramente explicitado neste momento como o princípio orientador principal, tanto no que diz respeito à Lei de Proteção das Crianças em Perigo, como também no que diz respeito ao regime geral do processo tutelar acessível, que regula, como sabem, tudo o que diz respeito também às responsabilidades parentais. E tem reflexo em várias posições da nossa lei quando estão em causa os direitos das crianças. Eu fiz esta introdução para acentuar uma ideia que também é muito antiga, mas que atualmente tem uma especial atualidade, de que em caso de conflito, os direitos das crianças sobrepõem-se aos demais direitos ou interesses, se quiserem assim chamar. Embora eu pense que nós estamos numa fase de transição ainda não suficientemente teorizada, porque continuamos a falar nesta matéria, principalmente em termos processuais, em interesses, quando o que está aqui em causa, na minha perspectiva, é uma questão efetivamente de direitos. Direitos dos pais, mas direitos dos filhos aos pais também, à convivência, direitos das crianças à família, no sentido de um espaço de afetividade que lhes permita crescer equilibradamente e de acordo com aquilo que são o seu desenvolvimento geral e o seu interesse, digamos assim. Mas penso que esta ideia que é deixar de falar em interesse e começar a falar em direitos é um passo que nos pode levar a uma configuração daquilo que possa ser a intervenção da gestão voluntária e a sua natureza neste tipo de processos. E eu estou a fazer esta transição para depois, no final, ver se ainda consigo falar nas novas propostas relativamente ao artigo 1906, que é o que está em causa nestas últimas alterações. E falando na questão da jurisdição voluntária, para mim parece-me que os princípios da jurisdição voluntária, enquanto conformadores deste tipo de processos, são princípios que têm sempre que se conformar com os princípios maiores de consagração dos direitos fundamentais. Ou seja, o facto de o processo ter natureza de gestão voluntária não nos permite tudo.
como por vezes parece deduzir-se algumas intervenções que se vão ouvindo. A gestão voluntária é, como a doutora disse, o princípio a consagração do princípio do inquisitório, quer dizer que o juiz não está sujeito rigidamente ao formalismo processual e que pode ir naquilo que é a aquisição da prova e elementos de prova bastante mais longe. Pode perguntar tudo o que interessar, inquirir, fazer inquéritos, tudo o que ele pensa que tem interesse para a solução do caso. Mas isso está sempre sujeito à obrigação que tem de a sua decisão ser de acordo com o interesse superior da criança. Isso é como que instrumental para se conseguir atingir o fim último, que é decidir de acordo com o interesse superior da criança. E quanto ao critério de decisão, que também está no Código de Processo Civil, poder ser um critério que não sujeito à estrita legalidade, e poder ser mas sim sujeito aos princípios ser o mais oportuno e o mais conveniente de acordo com os interesses em causa, estamos mais uma vez perante a limitação que o próprio conceito consagra em si, ou seja, não é permitido fazer tudo neste tipo de processo em nome do princípio de jurisdição voluntária. O princípio da jurisdição voluntária é instrumental da consagração dos direitos que estão em causa nos processos que estão a ser dirimidos. Por isso, e fazendo uma transição rápida, ou pelo menos mais direta, para o artigo 1906, a atual redação, o número 7 do artigo 1906, diz-nos precisamente que o juiz, em caso de regulação das responsabilidades parentais, decidirá de acordo com o interesse superior da criança e na perspectiva em que está a atual lei, eu considero que não é necessário, se houver acordo dos pais, muito bem, porque sabemos todos como é importante a consensualidade neste tipo de processos, mas em caso último em que não seja possível obter o acordo, o juiz decidirá sempre de acordo com o interesse superior da criança. E, nessa perspectiva, eu penso que a atual legislação portuguesa não proíbe, ou por outra, permite já que o juiz estabeleça aquilo que é habitualmente considerado a residência alternada, ou seja, sendo a regra geral e o exercício conjunto do poder paternal, das responsabilidades parentais, peço desculpa, poderá depois, naquilo que é a residência da criança, estabelecer um regime de distribuição de tempos equitativo ou não. Tem é que ter sempre, tem é que, na sua decisão, procurar aquilo que é o interesse superior da criança, consagrado naquele caso, naquela criança concreta, de acordo com todas as suas circunstâncias, fase de desenvolvimento e etc. Ou seja, eu penso que a atual lei já permite aquilo que é a preocupação que decorre da leitura dos projetos que estão em causa. O que estão em causa, que estão neste momento em discussão na Assembleia da República. É certo que o conceito de residência alternada não consta na nossa lei e que, embora eu penso que a interpretação adequada do atual regime já o permite, penso que também que poderá ser útil para aquilo que é o esclarecimento, para a lei ser mais clara, poderá ser útil a consagração de uma norma que preveja a possibilidade da residência ser alternada. Mas o que é principal, o que está aqui em causa fundamentalmente é qualquer decisão, é uma decisão que tem que ter em conta o interesse da criança. Não há decisões, poderá haver princípios orientadores e prevalência de determinado tipo de princípios, designadamente o Conselho da Europa tem a resolução que vai nesse sentido da guarda partilhada, mas esse princípio pode ser sempre limitado à criança. E a terminar por referenciar a importância que
que têm para a concretização e a decisão da decisão mais justa, mais adequada para aquela criança e a importância que tem a audição da criança, porque penso, tanto quanto me chegam a informação do que se passa nos tribunais portugueses atualmente, que apesar da criança já ser bastante mais ouvida do que era antes, continua a haver um déficit de procedimento quanto à audição das crianças nos processos que lhe dizem respeito, apesar da lei ser muito clara neste momento quanto à obrigatoriedade da audição da criança. E para já era isto que queria partilhar convosco. Muito obrigada. Obrigada, doutora Joana. Eu vou desligar aqui o seu microfone. Penso que antes de passar a palavra para... Obrigada, doutora Joana, mais uma vez. Antes de passar a palavra para o doutor Carlos Alberto Poiares, eu iria apenas dizer aqui aos nossos participantes que estão a ver-nos que no final das intervenções iremos abrir um pequeno debate, se assim o entenderem, ou se houver algum esclarecimento que queiram colocar. Deverão colocá-lo por escrito, portanto, no bate-papo, no bate-papo, que eu depois farei a questão, só por uma questão de organização logística, farei a questão tanto ao palestrante que direcionarem, e, portanto, poderão fazê-lo e vamos abrir depois, então, esse espaço de debate. Portanto, se houver alguma questão, não hesitem em colocar. E, portanto, vou passar a palavra também ao Dr. Carlos Alberto Poiares. Boa tarde a todos. Agradeço à PMJ este convite e que faço em meu nome pessoal e também em nome da Universidade Lusófona e da PSIJUS. Queria cumprimentar as participantes neste debate, a doutora Joana Marques Vidal e a doutora Joana Pinto Coelho. Já nos conhecemos há bastante tempo, no caso da doutora Joana Marques Vidal, eu diria que já há bastante tempo, felizmente, e também cumprimentar a doutora Esther. Quando a doutora Joana há pouco se referia a mim, dizia que eu tinha, de facto, tenho formação jurídica, agora pratico-a de forma um pouco diferente, continuo a trabalhar com juristas e com atores judiciários, mas agora mais com outra inserção ou com, se quiserem, com outra ancoragem. E queria também felicitar a Associação pela pertinência deste tema e pelas inúmeras questões e problemas que suscita. E começaria por dizer que nós falamos muitas vezes, em Portugal fala-se muitas vezes do superior interesse da criança e diria até que gastamos as palavras arrastando-as por vezes de forma vazia e oca nos requerimentos e nos discursos, sejam políticos, jurídicos, mediáticos ou de senso comum, que é mais ou menos como quem diz, de senso nenhum. Frequentemente fazemos-o de maneira acrítica, sem conteúdo, sem que haja um olhar, sequer um soslaio, sobre o que verdadeiramente significa. E vemos que nos tribunais cada um entende o conceito de superior interesse da criança conforme lhe dá mais jeito, frequentemente na vandalização e na banalização de quem se aure mais no adjetivo do que se preocupa com o substantivo. A primeira asserção a levar em conta, diria que é a criança enquanto sujeito de direitos. E, em segundo lugar, que a criança é um ser dependente que requer cuidados durante muitos anos e cuidados, acrescentaria, intensos. Mas cuidados que não se esgotam nos direitos básicos. Alimentação, casa, educação, saúde. E nós sabemos que os direitos básicos, não tão raramente quanto seria desejável, ainda são muitas vezes bens raros. O primeiro direito da criança diria que é o direito a ser devidamente cuidada. E sublinho a preposição adverbial, na medida em que me parece que muitas vezes se pensa que cuidar a criança, mas não se prestam os cuidados
que são devidos em cada situação. E o segundo direito da criança é o direito a ver reconhecidos e aplicados todos os demais direitos muito bem proclamados pelas convenções internacionais. E quer num caso, quer noutro, nós temos presente a ideia de que, de vez em quando, e este vez em quando é sempre um exagero, porque por vezes é muito de vez em quando, estes direitos são esquecidos ou postergados pelos seus próprios progenitores. E se estes cuidados se prolongam e se projetam além daquilo que seriam os cuidados básicos, nós devemos ter também em consideração, e aqui um olhar que as ciências do comportamento trazem para a justiça, que a criança é um ser em construção e que os seus pais ou cuidadores são as pedras angulares dessa construção que é feita. E é um processo que não admite nem negligência, nem desistência. Isto quer dizer que o facto de ser cuidador, biológico ou não interessa agora, de uma criança, não admite que se desista, nem que se desinvista, nem sequer que se negligencie. Longe vai o tempo, ou talvez não, em que a criança era representada como um elemento a mais na prole, cuja função era trabalhar para ajudar a criar os irmãos mais novos. Mas não devemos esquecer que as crianças carecem constantemente de apoio parental ou de outros cuidadores que não podem ser descartadas. E que isto começa desde logo com as primeiras vinculações na vida do bebê. A vinculação mãe-bebê, a vinculação pai-bebê e as expectativas que a criança tem de encontrar nesses dois indivíduos o apoio e o conforto de que necessita. Mas sabemos que, por vezes, nada disto bate certo. Falei-vos aqui de apoio e afeto. É um binómio fundamental. Eu diria que são as colunas epicentrais para uma vinculação saudável e securizante. A mãe representa, e todos sabemos, e a psicologia há muito que explica, o laço fundamental da criança. E é da mãe e do pai que se espera a prestação de cuidados mais aprimorados e, desde logo, a prestação de amor e carinho. Sempre é uma pergunta cuja resposta nós sabemos qual é. Nem sempre, infelizmente, muitas vezes isso não acontece. E muitas vezes são aqueles cuidadores que deveriam não só prestar cuidados, mas como proteger a criança e desenvolver o processo dialético de prevenção, que acabam por trair esse princípio, esse mandato de confiança que a maternidade e a paternidade deveriam assegurar. E vemos que, com frequência, e aí eu colhi a experiência dos tempos em que andei de toga nos tribunais e agora os tempos em que colaboro com os tribunais de outra forma, por vezes progenitores zangados entre si tornam-se progenitores negligentes. Porquê? É uma pergunta de retórica. Todos sabemos porquê. É o objeto aversivo que é mediado pela criança. E a maneira de espicaçar, de realizar picardias, de prejudicar o outro, de se vingar se eventualmente se considera rejeitado e o outro rejeitante passa através da criança. Estamos, portanto, em situações em que o tal superior interesse da criança não é mais que uma melodia sem sentido e sem letra. Sabemos que as rupturas da conjugalidade marcam muitas vezes as rupturas da parentalidade. Quando se quebra o lado relacional, surgem também rupturas na parentalidade. E perguntamos aqui porquê. É uma pergunta que eu faço habitualmente aos meus estudantes quando investigam nesta área, tentar perceber o porquê. Eu diria que não é apenas indo à grande literatura da psicologia que nós encontramos a resposta. Às vezes, na literatura ou no cinema também encontramos. E convocaria aqui 2 filmes que creio que em Portugal, pelo menos a minha geração, toda viu e mais que uma vez. Kramer contra Kramer e a Guerra das Rosas. As maldades que os pais são capazes de fazer um ao outro através dos filhos.
que se convertem de um momento para o outro em bolas de ping-pong num jogo onde ninguém ganha, ninguém perde, apenas a criança perde constantemente. Ou convertidas essas crianças em emissárias, quando um progenitor tenta saber, depois da visita feita ao outro, quem lá estava, quem apareceu, quem lá dormiu, quem lá jantou. Aquelas perguntas que vão esquartejando a criança, para usar uma expressão de Maurice Berger. Crianças que os pais esquecem frequentemente, que estão em sofrimento, que estão em angústia, que se culpabilizam, que adoecem física e psicologicamente, sem que as parolas compensações parentais, no ranking do quem dá mais, até o tribunal decidir a guarda da criança, compensem alguma coisa. Um parênteses que pode ser anedótico, mas que será seguramente ridículo. Há muitos anos, quando ainda era advogado, um pai esqueceu-se completamente durante a separação que tinha uma filha. E um dia eu perguntei-lhe isso de uma maneira muito clara, olha lá, e a sua filha? E o pai disse-me com aquele ar imbecil de quem tudo sabe, de quem tudo domina, a minha filha está muito bem, graças a Deus. Sempre quis ter um gato e eu sou alérgico. Agora que saí de casa, deixei-lhe lá em casa o Cocas, que era um gato siamês. Quando um pai se compara a um gato, e atenção, eu gosto muito de gatos, e é uma das grandes paixões da minha vida, mas quando um pai se compara a um gato e sai de casa e deixa o gato à filha, está-lhe a dizer, vais passar os fins de semana com o gato, vais passear com o gato, eventualmente o gato se pagaria a pensão de alimentos que ele, entretanto, se esqueceu de pagar. Ou seja, quando estas guerras acontecem, por mais compensações parentais que haja, sobretudo para prejudicar o outro pai e às vezes para o diminuir ou até o reduzir a uma certa insignificância económica, no mercantilismo das relações apodrecidas, lá se vão os cuidados com a criança apesar dos computadores. Deu-lhe-se o carinho e evapora-se o amor. Agora é o tempo do amor próprio ou do desamor. É o tempo da desrelação. Apesar dos tablets, das aulas de equitação ou dos telemóveis inteligentes, que são sempre muito mais inteligentes do que estes pobres pais tão pacóvios. Mas às vezes, a morte das crianças leva-nos até à espiralização da picardia contra o outro progenitor. Valentina foi há pouco tempo, todos nos lembramos, mas lembramos de outros bebés, de outras crianças que morreram porque os pais estavam zangados com as mães. O ano passado foi a Lara e todos os anos encontramos algumas crianças que tiveram esse desfecho. Lá se foi o afeto, lá se foram os cuidados, lá se esboroou uma vez mais o superior interesse da criança. Porque há que convencer, meus amigos, que acima de tudo, há pais que conseguem meter a parentalidade entre parênteses quando de repente decidem separar-se ou arrancam para uma nova relação. Completamente legítimo partir para uma nova relação. Completamente legítimo quebrar os vínculos. Todos nós, ou muitos de nós, já o fizemos. Mas há algo que é inquebrantável. Há algo que está acima de toda a suspeita, que é a relação de parentalidade. E vemos como há pais que investem nos filhos, que mais não é que a imagem narcísica que procuram alcançar, mas que no momento H, quando as coisas correm mal, se esquecem completamente dos deveres de cuidado a prestar a esses filhos. E aí, é normalmente aí que entra o tribunal. O dispositivo frequentemente utilizado por pais desavindos como arma de arremesso, quantas vezes com bomba atómica, que finalmente vai dar cabo da relação, eu vou vingar-me daquele ou daquela que provocou esta rejeição. Isto que vos estou a dizer, meus caros amigos, não é literatura criada por mim, não me importaria que fosse. São frases que eu ouvi a pessoas, quer no campo da psicologia, quer no campo do direito, mas sempre no campo da justiça e da intervenção. E aqui há uma mensagem que vos queria passar para terminar. A mensagem de haver também aqui uma intervenção justo-psicológica cada vez mais segura. Lembro-me que há muitos anos, talvez 2003, talvez 2004,
numa reunião no Centro de Estudos Judiciários com a doutora Joana Marques Vidal, no tempo em que o doutor Mário Mendes era o diretor. Eu já falei de algumas coisas que vou aqui repetir. E como aquela fadista cujo nome não me ocorre, eu que sou teimoso, com muito gosto, continuarei a dizer isto até que a voz me doa. Ou pelo menos até que isto seja suficientemente ouvido. Porque se é verdade que não há livro de instruções da parentalidade e as crianças não trazem uma bula como os comprimidos para paracetamol, a verdade é que há que educar, e educação é a chave do sucesso, há que educar para a prevenção das rupturas, há que educar para a prestação permanente de cuidados às crianças. Eu diria que, em primeiro lugar, é preciso separar as águas entre a ruptura da conjugalidade e a ruptura da parentalidade. Todos nós temos o direito de nos fartar do marido, da mulher, do namorado ou da namorada. Não temos o direito de esquecer que somos pais e mães das crianças. É preciso aprender a olhar para dentro e auto-interpelar o sujeito, a sós ou com ajuda especializada. Há muitas situações que careciam de cuidados clínicos, careciam de psicólogo ou de psiquiatra, eventualmente de medicação. Há muitos casos desses. Mas nós sabemos que, infelizmente, em Portugal, a saúde mental é desde sempre a parente pobrezinha da saúde. É preciso que os pais aprendam a representar a criança não como um prolongamento narcísico do self, mas como um ente autónomo. Já que falharam na relação, e muitas vezes falham a relação porque não são capazes de haver como entidade autónoma e cada um a quer fazer sua numa ânsia de privatização que faz lembrar outras ladainhas, que não haja aqui a tentação de privatização da criança. A criança é uma realidade autónoma que carece, necessita e merece do apoio e do carinho de ambos os pais. É preciso que os pais vejam a criança fora do quadro da zanga com o progenitor, com uma certeza. Não foi a criança que terminou a zanga, não foi a criança que causou a zanga. E uma outra certeza, muitas vezes a criança acredita que foi ela que causou a zanga, que foi ela que provocou a saída do pai ou da mãe porta fora. Imaginem a dose de sofrimento que isto implica. Manter as relações familiares com ambos os contextos parentais. Ora, aqui está outra questão, que se diria muito simples, mas algo que se torna tão complicado. Porque se eu me zanguei com a mãe ou se eu me zanguei com o pai, eu não vou querer que vá haver a tia, que vá haver a avó, que vá haver o avô. E não é só uma vingança contra o avô, a avó ou a cunhada que está em causa. Isto é um atentado contra a criança. A privação da relação com os primos, com os tios, com as tias-avós, enfim, com tudo aquilo que faz parte do acervo da história pessoal de cada um. É preciso, e aqui os tribunais também têm de compreender cada vez melhor, os mecanismos psicológicos da criança, da culpabilização à enurese inesperada, da depressão à perda de apetite, da apatia à agressividade, do insucesso escolar à perda de interesses ou à vigília. É preciso compreender o sofrimento e a angústia que a separação geram na criança, por exemplo, quando esta tem de mudar de um momento para o outro de casa, de escola, de amigos, quando não, ir com a mãe para uma casa-abrigo, porque o pai praticou a violência doméstica. É preciso providenciar uma boa desrelação entre pai e mãe. E é preciso manter as rotinas da criança, na medida do possível, afetando o menos que se possa o estilo de vida da criança. É preciso dialogar a três. Não me enganei, dialogar a três. Pai, mãe e criança. A nova vida que espera a criança, a partir de certa idade, deve ser conversada e explicada com a criança. Não o ato consumado, não o emissário que vai levar a notícia, mas serem o próprio pai e a própria mãe a convencerem a criança que tudo permanecerá na ligação e na vinculação de amor e carinho da mesma maneira. É preciso que os pais desenvolvam empatia e esqueçam o egoísmo. Eu digo-vos que esta aqui é a chave do sucesso, mas uma chave tantas e tantas vezes inalcançável. E que os juízes e os advogados e os procuradores bem tentam por vezes chamar as pessoas à razão, mas é uma razão que não se vê, porque pensam sempre mais com o seu próprio umbigo do que com a cabeça
ou com aquilo que é o interesse da criança. É preciso aprender a escutar. Muitos pais têm dificuldades em escutar. Não escutam os outros, nem escutam a criança, às vezes não escutam sequer a si próprios. E os tribunais têm também de aprender a escutar, que é como quem diz, aprender quando tem necessidade de escutar e aprender a ter as pessoas certas que possam escutar as crianças. E este escutar implica o quem escuta, onde escuta e como escuta. E estes três fatores da equação não são meramente retóricos. É importante saber quem, que formação tem, o que aprendeu e o que tem aprendido ao longo da vida. Onde é que vai fazer essa escuta e como é que a vai fazer. Eu ainda sou do tempo, já sou muito antigo, ainda sou do tempo em que uma vez vi e fiquei escandalizado e não tinha estudado ainda psicologia na minha vida, senão aquela coisa que se estudava no 6º e 7º ano dos liceus, e que a doutora Joana também conheceu, psicologia dentro da filosofia, mas eu fiquei estarrecido quando vi um juiz togado a dizer aos advogados, ao becado, a dizer aos advogados para se togarem e uma criança no banco das testemunhas com 8 anos a prestar depoimento. E às tantas alguém lhe perguntou, o juiz, queres ficar com o papá ou com a mamã? Bela pergunta, não é? Assim se dá cabo da criança e assim também se fazia naquele tempo a justiça, felizmente, que já não é assim. Mas os tribunais têm que perceber que há técnicas e há cetários e há técnicos especializados na escuta das crianças. Porque não é fácil, nem é rápido, mas garanto-vos que não é para ouvirem mais as crianças que os processos se vão atrasar nos tribunais. É preciso reconhecer a necessidade da avaliação psicológica forense feita por profissionais de psicologia forense e já agora que tenham a formação universitária necessária para isso e não os jeitosos e jeitozinhos que abundam no mercado do desemprego. Mas é preciso avaliar não apenas a criança, ouvir a criança. Muito frequentemente é necessário avaliar os pais. Nós temos de saber, o tribunal tem de saber e a comunidade também, a quem vai entregar a criança. É preciso trabalhar em rede. Eu diria que o trabalho em rede é o alfa e o ômega disto tudo. É o trabalho em rede que nos permite desenvolver condições para uma melhor aplicação da justiça e é o trabalho em rede também que permite alertar as instituições para aquilo que é necessário. Há pouco a doutora Joana referia-se a esta questão da residência alternada. Nós, no nosso país, temos um pouco a tendência para criar mitos onde poderíamos criar musgo e para criarmos fantasias no mundo do Peter Pan. Quando eu cheguei ao direito e comecei a advogar em 1981 ou 2, havia um dogma que os meninos até aos 3, 4 anos ficavam sempre com as mães. Era um dogma como outro qualquer. Temos vindo a mudar de dogmas. Agora, o dogma da residência alternada. Concordo com a doutora Joana, embora esta seja uma concordância de um jurista desativado, deve ter perdido o chip em qualquer lugar, que não vale a pena. Não vale a pena. Isto está na lei. Estamos a inventar mais uma coisa porque já passámos a onda da alienação parental e agora tem piada inventarmos esta onda com os mesmos objetivos. Nós temos que pensar é que quando se atribui a tutela de uma criança, temos que saber quem é o pai, quem é a mãe. O facto de terem o nome inscrito no assento do registro civil não garante coisíssima nenhuma, apenas que estão lá registados enquanto tal. É bom que sejamos capazes de eliminar os lobbies. Há muitos lobbies nestas coisas. Sejamos capazes de eliminar os dogmas. Eu creio que esse é o melhor caminho para que possamos falar com alguma propriedade do superior interesse da criança. E ficaria por aqui. Obrigada, Dr. Carlos. Muito obrigada pelas suas palavras, sempre muito pertinentes, muito acapilantes, dizer-se o que é preciso, onde é preciso e quando é preciso, e é muito bom ouvi-lo e perceber de facto que muitas vezes a avaliação que fazemos nos tribunais e da percepção que temos relativamente à forma como são vistas as crianças, quer pelos, enfim, muitas vezes próprios progenitores,
quer muitas vezes enfim, a dispensabilidade sempre motivada, enfim, por circunstâncias que os tribunais vão aduzindo e, portanto, a forma como são descartados muitas vezes os interesses das crianças, é sempre bom perceber de facto que, enfim, que não somos os únicos a pensar assim e, portanto, mais uma vez, muito obrigada pelas suas palavras. Eu, antes de dar a palavra à doutora Esther, vou apenas dizer-vos, portanto, que a doutora Esther vai falar em castelhano, despacito, devagarinho, para nós conseguirmos todos entender. E deixo-me, de facto, agradecer-lhe a sua disponibilidade e o facto de nos permitir, ou de nos trazer aqui a sua experiência, vasta experiência ao nível do direito europeu, fundamentalmente do direito europeu e enfim, também no direito castelhano, no sentido de percebermos qual é a sua percepção relativamente a estas questões da residência, aos processos em que se discute a residência das crianças, aos processos em que se discute os interesses das crianças, enfim, para podermos todos, com os seus ensinamentos, refletir um pouco mais e avançar, porque é o que nós queremos, é avançar a benefício e para os interesses das crianças. Portanto, muitas graças, Esther, e vou dar-lhe a palavra, está bem? Graças. Aqui já. Ora, muito obrigada pela invitação. No falo portugués, pero voy a hacerlo en castellano, voy a hablar despacio para que puedan entenderme. Bueno, mis ponentes predecesores han hablado sobre problemas en Portugal, ¿no? Sobre la responsabilidad parental. Yo de alguna manera, voy a tratar de introducir este mismo problema de responsabilidad parental a nivel de la Unión Europea cuando hablamos de matrimonios mixtos. Entonces, la Unión Europea, a partir del Tratado de Ámsterdam, empezó a legislar de manera considerable sobre asuntos de familia, de todos los niveles. Esta era la intención de la Unión Europea porque, como una de las premisas es la libre circulación de personas dentro de todo el territorio de los 27 países que conforman la Unión Europea, en aquel momento se creía, y se sigue continuando en esta idea, que lo importante es conseguir que todos los países puedan valer las resoluciones judiciales y que más o menos todos los países cuenten con instrumentos jurídicos, si no iguales, muy parecidos. Esto ha supuesto un gran reto y tenemos el reglamento que ahora se va a modificar el año que viene, pero que todavía está en vigor, el 2201/2003, que habla sobre la competencia, el reconocimiento y la resolución y la ejecución de resoluciones judiciales de cualquier otro país dentro de la Unión Europea, ¿vale? Esto hizo, como yo decía anteriormente, que países como Francia, Italia, Alemania y España recientemente, en el año 2015, modificaran sus leyes. Especialmente en el caso de España y en los otros países que he citado de la Unión Europea, se han modificado las leyes de alguna manera a través de la jurisdicción voluntaria. Lo que se pretende es dar respuesta a los conflictos que no se dan entre personas de un mismo país, sino que se dan cuando se produce la ruptura entre personas que son de diferentes países. Entonces, claro, nuestro procedimiento español de jurisdicción voluntaria, así como lo del resto de países que he mencionado, han introducido un sistema para que en el caso que haya una sustracción de unos niños, unas niñas,
o incluso adolescentes, estos puedan ser restituidos rápidamente al país de origen. Pero, ¿qué ocurre si se solicita el cambio de residencia cuando todavía se vive en el país, ¿no? Imaginémonos, por ejemplo, un ciudadano portugués y una ciudadana española están casados y bueno, en fin, y tienen la custodia individual. La madre tiene la custodia, pero el padre se quiere marchar a su país. De entrada, si ya tiene la custodia individual, va a ser muy difícil que si él se quiere cambiar, le vayan a dar la guarda y custodia de su hijo. No va a perder la responsabilidad parental, porque en España lo dividimos de maneras diferentes. O sea, una cosa es los deberes y obligaciones en cuanto a los hijos y otra cosa es el tiempo que los progenitores pasan con cada uno de sus hijos, ¿no? Entonces, esto ya es el problema. O al revés, ¿no? Que la madre que es portuguesa y vive en Barcelona quiere volver a su país de origen, pues porque hay una ruptura de pareja, porque hay unas expectativas profesionales en Portugal que no las tiene en España, y ella solicita al tribunal que quiere volver a su país de origen y se quiere llevar a los hijos. Pues este es un caso que en estos momentos se está produciendo cada vez más. Entonces, ahí verdaderamente sí que es un reto poder demostrar cuál es el progenitor más adecuado para que se quede con los hijos. Porque si la custodia era individual de uno de los progenitores, el problema ya no es tal problema, porque normalmente ese progenitor, que es el que ha hecho cargo y tiene un vínculo de progenitor-cuidador, parece como que tenga más posibilidades de que si pide un retorno, se lo vayan a dar, ¿no? Por ejemplo, en el caso español, nuestro Tribunal Supremo ha dicho que siempre que se pruebe que no es para, de alguna manera, quitar esa relación o desfavorecer la relación de un progenitor con los hijos, sino que se prueba, pues por ejemplo, que es por motivos de familia, por motivos de carrera profesional, por motivos que más o menos están justificados, pues normalmente, excepto algunas raras excepciones, se acostumbra a dar este cambio de residencia. Todo y que se tiene que decir que cada vez los tribunales son más exigentes. El problema se produce cuando los padres, los progenitores, mejor dicho, tienen la custodia compartida, ¿no? Imaginemos que este matrimonio español o española y portugués o viceversa estaban separados ya anteriormente en España, pero el ciudadano o ciudadana portuguesa decide volver a su país, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿No? ¿Cómo vamos a poder probar qué hijo está más ligado a uno de los padres, ¿no? Ese es el gran problema, siguiendo a lo que decía el doctor Carlos, ¿no? Está muy bien que hayan esos vínculos, pero ahí hay un problema. Los hijos no se pueden dividir en dos. Si un progenitor vuelve a su país de origen y quiere llevarse a los hijos porque era una custodia compartida, esto va a suponer un problema de probar. Claro, siempre los psicólogos en España, ¿no? Los equipos psicosociales que están dotados, los juzgados de familia, son muy importantes porque hacen una valoración de la familia y de alguna manera aportan información al juez también de esa modificación de residencia, cómo puede afectar a los hijos, ¿no? En este caso también se va a mirar pues, si los niños hablan portugués, ¿no? Por ejemplo, porque puede ser que a lo mejor haya estado conviviendo el matrimonio, hayan vivido y, por ejemplo, pues uno de los hijos no hayan aprendido el portugués, porque se haya priorizado el castellano. Lo mismo, yo he puesto el ejemplo español y portugués, como podría poner pues, un inglés y una francesa viviendo en España, porque esto cada vez se da más. Esto es un auténtico reto, porque ¿qué canales creamos, ¿no? Entonces aquí lo que se está intentando, evidentemente, es que los progenitores intenten llegar a acuerdos por el bien de sus hijos, porque no los pueden dividir en dos, ¿no? Claro, esa comunicación
a veces es fácil, y si es fácil, pues no nos enteramos porque estos casos no llegan a los juzgados, y los casos que llegan a los juzgados, que son, quizás no son todos, o sea, quizás no es el número más elevado, pero sí que es el número que hace más ruido, porque estos casos tienen más trascendencia, ¿no? Entonces, yo creo que poner también otros medios alternativos para que se llegue a acuerdos también es un hecho importante, ¿no? Entonces, de la misma manera que España aprobó esta ley en agosto del 2015, una ley que también pretende ser rápida y solucionar cuestiones, a veces no se va a esta ley para solicitar un cambio de residencia. ¿Y por qué no se va a esta ley en España? Porque si tú cambias de residencia a tus hijos y tú te vas a otro país, probablemente se tendrán que cambiar otras cuestiones como el pago de una pensión de alimentos. Esta pensión de alimentos tendrá que tener en cuenta las visitas que tendrá que hacer el progenitor que no está con los hijos para ver a sus hijos, que eso es un gasto, porque no solamente es el transporte, es el llegar al otro país y tener que buscarte una habitación, un hotel, pasar el fin de semana con tus hijos fuera del núcleo. O sea, claro, el procedimiento de jurisdicción voluntaria es un procedimiento más rápido y en algunos casos estas modificaciones de residencia se tienden a hacer en una modificación de medidas. Esto también, por ejemplo, ocurre en el derecho alemán y por ejemplo, en Italia también se han producido unos cambios sustanciales también que apuntan en este sentido. Pero, curiosamente, al mismo tiempo, estos países también cada vez más incorporan en su derecho, en su código civil, en el derecho de familia, más la custodia compartida. Con lo que, de nuevo, en los matrimonios mixtos, que insisto, cada vez hay más, este problema es más latente y deben, pues, insisto también una vez más, buscarse otros conductos alternativos a los tribunales para que al menos los progenitores entiendan la problemática. Claro. ¿Qué ocurre? Esto se ve agravado en los casos de violencia, ¿no? Casos de violencia o casos que a lo mejor no es una violencia evidente, pero hay una violencia psicológica, ¿no? Entonces, el derecho de familia, digamos que se ha sofisticado, ¿no? El derecho de familia hace 25 años era muy diferente a lo que es hoy en día el derecho de familia. El derecho de familia hoy en día tiene que ser transversal, tiene que abordar muchos otros ejes para dar una resolución judicial que, en interés del menor, que además es un principio que está recogido en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, este principio sea respetado por todos los países. No es fácil, la tarea no es fácil, exige especialización, exige transversalidad, exige conocimientos profundos y trabajo en equipo, porque evidentemente las rupturas suceden. Entonces hemos de encontrar aquellos mecanismos, y yo ya hablo a nivel europeo, hemos de encontrar aquellos mecanismos que nos unan, que construyan, no que desunan. Porque si desunen, pues entonces estamos perdidos, porque la propia libre circulación de ciudadanos también quiebra ahí, ¿no? O sea, es un ejercicio importante y, pues bueno, la regulación europea de las relaciones familiares transfronterizas es un reto de futuro. Es un reto de futuro y bueno, los países están acercando sus legislaciones para poder lograr resoluciones judiciales que de alguna manera puedan, como ya es posible hoy en día, ser ejecutables directamente en otro país, ¿vale? Y que no en ese país que llegan, cuando llega allí se creen problemas, que esto ha pasado en el pasado. Por ejemplo, en el tema de la escucha de los niños, niñas y adolescentes. Es un tema que todavía es delicado porque
estamos abordando el derecho de familia que ha pasado de una familia eminentemente jerárquica, patriarcal, a una familia democrática, donde todos los miembros de la familia tienen algo que decir. Claro, a veces es más, lo digo esto en sentido figurado, ¿no? Pero es más fácil que te ordenen lo que tienes que hacer, no tienes opción. Sin embargo, si se introducen elementos de que la familia puede hablar y expresarse, se tendrán que respetar todas las opiniones de los integrantes de la familia. Y ese es el punto más difícil. O sea, el derecho de familia nos va a hacer reformular muchas actitudes. Y ya no hablemos de los tipos de familia, porque aquí hemos partido de una familia heterosexual, pero hoy en día tenemos las familias homosexuales que tienen hijos, que esas sentencias judiciales van a tener que ejecutarse en otros países de la Unión Europea, y esa es una función también, un reto. Y todo esto pues lo lleva a cabo la Unión Europea. Es un trabajo costoso, porque poner en orden 27 países pues es todo un reto, porque aunque parezca que, no sé, que todos queremos lo mismo, al final hay muchas diferencias y todo el mundo quiere preservar lo suyo antes que cambiar. Pero hay grandes profesionales que están muy comprometidos en el ámbito de la Unión Europea y que están buscando y que están investigando y que están verbalizando estos problemas y buscando soluciones. E insisto, todas estas nuevas legislaciones que han surgido, que se han visto modificadas, han hecho que la tarea sea más fácil. También tengo que decir que hay un gran desconocimiento todavía de los operadores jurídicos del derecho de la Unión Europea. Y eso es una cosa negativa, porque influye en ocasiones en resoluciones judiciales que pueden tener problemas para ejecutarse en otro país. Entonces, bueno, yo creo que lo dejaría aquí, porque es un tema apasionante, es un tema que verdaderamente da para una sesión, las innumerables sentencias que hay en el ámbito europeo de derecho de familia. Es una cosa apasionante ver los problemas que surgen, ¿no? Entonces, insisto, mis ponentes que me han precedido han hablado dentro de lo que es el territorio portugués, ¿no? Pues ahora pongámoslo esto en todo el ámbito de la Unión Europea, y verdaderamente esa necesidad de colaborar todos es mucho mayor que en el propio país. Porque además ya nada queda en España o en Portugal o en Francia, sino que todo tiene una repercusión más allá de esas fronteras individuales. Muchas gracias por vuestra atención. Espero haber contribuido un poco a esclarecer algunos puntos del derecho de la Unión Europea. Creo que ha sido poco porque es una materia vasta, pero mi intención era dar una idea general de la situación. Muchas gracias. Muito obrigada. Muchas gracias, Esther. De facto, é um tema apaixonante e tem uma vastidão imensa, as situações que podem tocar, enfim, no fundo, a questão do direito da família europeu, sobretudo que era isso que nós tínhamos pedido à Esther para nos vir trazer um bocadinho hoje. E muito obrigada pelas suas palavras e, de facto, por esta abertura e por este olhar, que muitas vezes nós não... Enfim, eu estava a ouvi-la e estava a pensar, se tantas vezes entre nós, quando temos uma decisão ou quando vamos para o tribunal procurar uma decisão, já temos tantas questões que pensar e que sabemos à partida que possivelmente ou vai haver problemas com a audição da criança ou vai haver... Quanto mais pensar se aquela decisão terá efeitos posteriormente se houver um dos progenitores que decida ir trabalhar para o estrangeiro. E, portanto, este tipo de conflitos que pode gerar-se é de facto muito interessante
E, enfim, eu estou em crer que de facto não é, não sei se a doutora Joana nos poderá dar alguma, até porque teve também contacto com esta realidade, mas não sei se é uma das preocupações dos magistrados a execução das decisões que preferem se estas situações acontecerem. Por outro lado, eu queria, não só, que é uma curiosidade minha, e vou-me aqui, relembro novamente os nossos participantes, se quiserem colocar alguma questão, porque senão eu tenho muitas e vou colocando, não estou só a brincar, mas de qualquer das formas, uma curiosidade minha relativamente a um tema que a Esther aqui deixou. Falou, se eu bem percebi, que houve a regulação, portanto que houve a normativização de um processo que seria mais célere e que eu por acaso percebi a existência desse processo em Espanha agora nas questões do Covid. Que seria um processo para tratar questões mais rapidamente do que os processos normais e que abrangeria situações designadamente situações de pensões de alimentos, tanto quanto eu percebi que a Esther tinha falado. Mas que, por exemplo, as situações em que se discutia a residência internacional, enfim, de uma criança, não passariam por este tipo de processos mais rápidos. O que eu lhe perguntava era se numa matéria em que se discute, por exemplo, a residência de uma criança, imagino que não há custódia compartida no início, não é? Há custódia única, há guarda única. Mas um dos progenitores, um dos pais decide que vai requerer a guarda partilhada ou a custódia compartilhada da criança. Este tipo de processos são também abrangidos nestes processos urgentes, ou seja, nestes processos mais rápidos que existem no ordenamento jurídico em Espanha, porque em Portugal nós não temos esse tipo de processos, portanto não há essa visão, portanto não temos ainda esse tipo, ainda não foi consagrado na legislação portuguesa, salvo se eu não tiver a ver bem ou se a memória me falhar. Mas gostava de saber se também a residência da criança em Espanha pode ser decidida no âmbito desse processo mais rápido. Sí, a ver, normalmente, si no se han de... A ver, se puede, en jurisdicción voluntaria se podría tratar el tema de cambio de residencia, pero no es lo más aconsejable porque se van a tener que hablar de, por ejemplo, el pago de la pensión de alimentos. Entonces, es mejor acudir a la LEC, a la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuyo procedimiento da más garantías para la fase probatoria. La jurisdicción voluntaria está pensada, pues, por ejemplo, en los temas de familia, pues para solicitar, pues si los progenitores no se ponen de acuerdo en el colegio al que tiene que ir el niño, o si no se ponen de acuerdo en la religión que tiene que procesar el niño, o si tiene el niño que hacer clases de inglés o no las tiene que hacer, o si necesita este tratamiento médico, o si necesita plantillas, o en fin, son cuestiones que es un procedimiento rápido y esto, bueno, no hace falta ni abogado ni procurador. O sea, las personas pueden hacer un escrito de su propia mano, presentarlo y se discute. Lo que ocurre es que, pues bueno, la gente no es tan valiente como para presentar una demanda. Hay algunos casos que son los abogados los que redactan a nombre de las personas y luego sí que los juicios se hacen rápido porque está pensado además para que sea económico el procedimiento, para que suponga descargar al ciudadano de un coste económico pues grande. Pero en el tema del cambio de residencia, yo no aconsejaría, si se tiene que hablar de tema de alimentos y se tienen que ver cosas de prueba importante, yo me iría a la Ley de Enjuiciamiento Civil. Otra cosa es que un progenitor pida permiso para irse 6 meses con un hijo. Si un progenitor quiere pedir, pues yo qué sé, 6 meses o
o 3 meses para irse fuera con su hijo y el otro progenitor no quiere, el procedimiento de jurisdicción voluntaria sería el procedimiento adecuado. Pero si un progenitor lo que quiere es llevarse definitivamente a su hijo a otro país, o incluso en España, imaginemos que se quiere ir de Barcelona a Cádiz, ¿no? Claro, hay más de 1000 kilómetros, es como irse prácticamente a París, ¿no? Entonces, en esos casos, hombre, el consejo sería de hacer un procedimiento que quizás va a durar más, pero va a dar más garantías y más seguridad, yo diría. Porque además van a evaluarse las cuestiones del pago de pensión de alimentos, que, insisto, es importante y para el cual el procedimiento de jurisdicción voluntaria não está pensado. Nós em Portugal não temos ainda esses 2 tipos de andamentos de processos para situações em Portugal. Ora bem, Posso intervir? Pode sim, doutora Joana, e depois eu gostaria de saber também, aqui para todos os palestrantes, portanto uma questão que aqui nos colocaram, enfim, qual a vossa opinião sobre a mediação familiar no âmbito destes processos de regulação de responsabilidades parentais? Portanto, é uma questão que temos aqui um participante, ou uma participante, aliás, a questionar-nos sobre a opinião relativamente à mediação familiar no âmbito das responsabilidades parentais. Eu ia dar a palavra então à doutora Joana Marques Vidal. Eu penso que o nosso quadro jurídico, por aquilo que percebi, é um pouco distinto do quadro jurídico espanhol, mas o nosso quadro jurídico tem resposta jurídica para todas as questões que a Esther colocou, desde logo porque Portugal tem assinado, tem sido dos primeiros países a assinar, todas as convenções internacionais e europeias que existem relativamente não só às decisões, como, designadamente, a Convenção para o Rapto Civil, penso que será uma das que referiu, embora não tivesse dado o nome, a Convenção da Haia, mas existem já, mais recentemente, como também a Esther referiu, outras convenções que têm a ver com a execução das decisões tomadas em cada um dos Estados-membros. E Portugal é membro de todas essas convenções internacionais. Eu diria que, quanto a esse problema, o que depois existe na prática é a dificuldade da execução da decisão. E são dificuldades que vão muito para além da questão da decisão jurídica, porque a decisão jurídica nós temos os meios e temos todos os instrumentos. Há uma questão que a Esther referiu que é muito importante, que é o facto de os juízes, os procuradores e os advogados ainda não estarem muito por dentro, chamemos-lhe assim, face aos instrumentos internacionais existentes assinados pelos países membros da União Europeia. E aí o Centro de Estudos Judiciários, que é a Escola da Magistratura Portuguesa, tem feito algum trabalho, mas é importante que na prática do dia-a-dia haja um maior conhecimento por parte dos magistrados dos instrumentos internacionais. Eu diria que Portugal, para além das questões que tem com a União Europeia, tem também frequentemente questões de casais com os países, geralmente com os países de língua oficial portuguesa, que colocam muitas questões quando chega à questão da execução das medidas. Voltando à substância, a complexidade de saber a quem é que a criança deve ser entregue, com quem é que a criança vai ficar a residir, no caso em que um dos pais resolve ausentar-se, mesmo quando ele tem a guarda única, a questão levanta-se quanto porque o facto de ter a guarda única não lhe dá o direito de terminar a vida do filho e de mudar do país sem haver realmente a consideração dos interesses da própria criança. Portanto, a decisão substantiva e aquilo que o Tribunal precisa para decidir o que é mais adequado é que é mais complexo. Deixe-me ainda dizer-lhe que a questão do processo de gestão voluntária ou não, que parece-me que em Espanha há uma divisão entre aquilo que são os procedimentos de natureza civil, que tem que ser a um tribunal,
ou não, aqui nós temos uma lei mais abrangente, todos esses procedimentos, sejam de natureza civil ou sejam de outra natureza, estão no âmbito da competência dos tribunais de família menores. E, por outro lado, tudo aquilo que diz respeito às relações pais-filhos e à regulação dessas relações é abrangido pelo regime do processo tutelar civil. Não só quando está em causa a guarda das crianças, como quando está em causa a residência, quando está em causa os alimentos, e é perfeitamente possível alterar só um dos elementos da regulação das responsabilidades parentais, portanto, alterar só a residência ou alterar só os alimentos. Isso, os alimentos e o chamado regime de visitas ou regime de contactos é alterado de acordo com aquilo que é o mais adequado e pode ou não ser mexido quando há uma alteração das circunstâncias que o determinem. Queria também dizer que não é preciso lei nenhuma para que os processos sejam urgentes. Há mecanismos na lei atual que permitem que um processo seja declarado urgente e seja imediatamente decidido de acordo com o imediato, entre aspas. Por isso eu diria que o que é importante é as pessoas conhecerem os mecanismos legais e usarem-nos e exigirem que eles sejam usados. Eu penso que mesmo quanto às questões que se possam colocar relativamente na sequência desta crise da Covid, tudo pode ser levado já com natureza de urgente aos tribunais de família menores, todos os pedidos. É importante que os tribunais estejam preparados e tenham estruturas para darem respostas urgentes. E, portanto, aí já estamos a falar de uma questão de organização e de capacitação de recursos humanos, técnicos e materiais, para que realmente os tribunais deem a resposta em tempo adequada, que é urgente, face àquilo que são os interesses e os direitos que estão em causa neste tipo de processos. Quanto ao quadro legislativo, mais uma vez, o nosso quadro legislativo é extremamente completo, pode ser melhorado, obviamente que sim, mas nós temos instrumentos todos para requerer medidas urgentes relativamente a todas as questões que se colocaram aqui neste momento. Não sei se há, quanto à mediação, muito rapidamente, eu posso referir que efetivamente a mediação é um modelo, uma intervenção que eu penso que era muito importante que em Portugal existissem estruturas de uma verdadeira mediação. Como sabem, tem muitos requisitos para ser aplicada em geral neste tipo de processos, desde que haja acordo das partes, sejam independentes, sejam autónomas e a vontade dos participantes, seja a autonomia de vontade, seja perfeitamente respeitada. E diria que as nossas leis, nesse aspecto, sim, precisam de ser completamente alteradas. A lei da mediação familiar e depois as respectivas estruturas para colocar em prática. Aí sim nós precisamos diria eu também urgentemente, ter algumas alterações, não só legais em primeiro lugar e depois de facto das estruturas para aplicar em segundo lugar. Doutora Joana Pinto Coelho, posso falar? Pode, então não pode. Ora bem, há aqui uma série de questões que foram muito interessantes e que aliás captei também a intervenção da doutora Esther, e uma delas de facto nota-se em Portugal, sequer não se notou ao mesmo tempo que em Espanha. Eu acompanho minimamente o que se passa em Espanha através da Associação Ibero-Americana de Psicologia Jurídica, aliás com uma colega de Barcelona, a Joan Molinas Bartomeus, que lo conoces, lo pienso, trabaja mucho en las cuestiones de la infancia y las rupturas de parentalidad, y trabajamos também em conjunto em la PSIJUS. Mas estas questões que a doutora Esther referiu, isto no fundo remete-nos para uma pós-disciplinarização do direito da família, que juntamente com o direito penal, mas com mais velocidade nos últimos tempos, foi aquele que mais se rendeu à evidência científica. E a intervenção justo-psicológica aparece hoje, e este conceito de intervenção psicológica, para quem não está familiarizado com ele,
diria que é a penetração dos discursos, das práticas e das técnicas e dos métodos da psicologia no mundo da justiça. É um pouco mais que a psicologia forense, porque no fundo implica que saiba trabalhar na psicologia e se conheça o teatro judicial e também a parte substantiva do direito para se poder intervir. Mas há aqui um índice elevado, diria, muitas oportunidades de psicologização. E é uma área onde é necessário, mais que em qualquer outra, conhecer os comportamentos das pessoas, por vezes prever os comportamentos. E se quem exerce a advocacia ou a magistratura chega a um ponto que consegue ter uma noção empírica dessa previsibilidade, no entanto há questões que temos que distinguir. Uma são os comportamentos, outra são as personalidades das pessoas. E as personalidades por vezes já nos dizem à partida, quando se conhece por uma avaliação ou se obteve de alguma forma uma visão radioscópica do sujeito, nós já conseguimos perceber como é que estamos em termos de personalidade e o que é que os comportamentos poderão dar. Porque às vezes aquilo que nós vemos no contexto de justiça em Portugal e nos casos mais dramáticos, aquilo que nós assistimos foi a um erro de previsibilidade. Os dispositivos não funcionaram mal. Não previram que iria acontecer. Ou porque não avaliaram os progenitores ou porque os avaliaram mal, às 3 pancadas, numa linguagem mais coloquial. Há pouco aqui a questão que eu vi também de uma colega colocou no bate-papo sobre a mediação. Eu diria da mediação em contexto familiar que tem imensas potencialidades e que pode conduzir, em alguns casos, a bons resultados. Quando eu sublinho em alguns casos, porquê? Porque também a mediação não pode ser uma receita aplicada à torto e direito. Ou seja, há pessoas que não são mediáveis, ponto final. Porque são muito obsessivas, porque são muito rígidas, porque são incapazes de ver para além do olhar em frente e não têm visão periférica, porque sofrem miopia afetiva. Ou seja, há muita gente que até pode dizer que vai à mediação. E vai à mediação, sim senhor, se achar que a mediação vai ser uma prescrição médica para comprar na farmácia e beneficiar os seus interesses. Quando verifica que a mediação não é um prêt-à-porter, acaba por ficar um bocadinho zangado e a coisa não resulta. Portanto, o que eu acho que nós temos de fazer na justiça portuguesa, em todos os seus ramos, mas mais particularmente naqueles que eu trabalho mais, a justiça criminal e a justiça de família e menores, nós temos de fazer uma coisa, que é partir para as soluções conhecendo as pessoas. Porque a boa solução com a Dona Maria, José, não sei das quantas, pode ser a péssima solução com a Dona Irene e a boa solução com o Sr. João não serve ao Sr. Alberto. Porque as pessoas são diferentes e porque estão em estadios diferentes também, estadios diversos do seu processo de desrelação. Porque quando temos as crianças e a relação paternal, normalmente houve uma relação. Não tive nada com ela. Bem, pelo menos tiveste o suficiente para fazer uma criança. Já é alguma coisa, já não é mau. Quer dizer, se foi mau, paciência. Mas há que fazer o processo inverso de montar a relação, que é desconstruí-la. E este é um trabalho que as pessoas, por vezes, não sabem fazer sozinhas. E o advogado também, às vezes o advogado também está aflito a fazer o seu, também não consegue ajudar o suficiente. E aqui é que se impõe a ajuda especializada. Quando eu falo de ajuda especializada, estou a pensar mesmo em pessoas que sejam psicólogos, que possam e conheçam o meandro judiciário e possam fazer isto. Porque quem já passou por uma ruptura aprendeu uma coisa para a vida. Não há rupturas fáceis. Mesmo quando a pessoa diz foi facílimo no dia que foi à conservatória, teve lá meia hora, pagou 300 ou 400 euros e ficou divorciado e ficou muito contente. Agora, até chegar àquele ponto, se as pessoas investissem tanto trabalho mental a construir a relação como a desfazê-la, se calhar havia menos relações. Porque reparem, nós estamos aqui a falar de algo que, então, quando envolve crianças, todas as questões se colocam e nós sabemos que há casais ou que há parcerias afetivas que, se não têm a criança para embirrar, vão embirrar com a casa e com a partilha da casa. Eu uma vez não divorciei dessa vez, demorei mais uns 6 meses, um casal em que o marido tinha 87 anos e a mulher tinha pai uns 50 ou 40 ou coisa parecida, em que, quando tudo parecia que estava resolvido, todo contente,
juro, para acabar aqui este divórcio que já vinha de um colega que tinha recebido outro colega, que aquilo durava há uns 10 anos. E vou receber os honorários, que é uma coisa que na altura na minha profissão era agradável. De repente um deles gritou: e o relógio? Porque faltava um relógio para pôr na relação de bens. Porquê? Porque aqueles senhores usavam o relógio, como eu já ouvi no Minho usarem uma vaca, daquelas vacas malhadas, leiteiras, como já vi, e agora vejo cada vez mais, usarem as crianças como objeto de arremesso. É a maneira de prolongar a relação. Eu já não estou contigo, já não estás comigo, mas levas comigo porque eu estou cabo da vida à conta do filho ou da filha. Eu já viste com um cão. Quando eu era advogado, nos anos 80, tive um casal que aquilo nunca tinham vivido juntos, mas decidiram à última hora viver 2 semanas juntos e decidiram comprar um cão. Quando se separaram e havia muita coisa para partilhar, lá aparece o cão. Eu caí no ridículo. Tive a sorte de juiz perceber. Eu juntei aos autos uma espécie de poder paternal do cão, em que o cão ficava com a mãe, chamemos assim, e ao pai de sexta às 6 ou às 7 até domingo às não sei quantas. O pai pagava, acho que era 15 contos para o cão, pagou mais que na altura algumas crianças recebiam de alimentos, e aquilo funcionou. E sabe como é que acabou a história? Pai e mãe, dentro de aspas, deram o cão para uma quinta porque era muito grande, ninguém quis ficar com o cão. Aquilo foi só embirração. E nós, infelizmente, que o cão é mau, mas, e com o relógio de cucos também pode ser mau. Agora, com as crianças é muito pior. A mediação pode ajudar em alguns casos, este pode, sim senhor. Mas, antes de termos uma mediação que funcione, antes de termos psicólogos forenses que funcionem bem, nós temos de ter pessoas preparadas para isto. E há pessoas que não estão preparadas para coisa nenhuma, que foram formatadas, foram programadas para embirrar. E que vão embirrar até arranjarem outra relação, ou até arranjarem outros filhos. O pai mais embirrante que eu encontrei na minha vida, quando era advogado, e andou a embirrar em tribunal durante 2 anos e tal, um dia, depois do processo fechar, encontrei na rua. E perguntei: então, tem visto a Raquel? Não. Não. Sim, já não vejo a mata. Ai, quase desde que a gente deixou de se encontrar. Então, mas porquê? Sabe, agora tenho outra filha. Isto não é discurso inédito. Há situações destas. Eu aprendi com este senhor a dizer aos meus clientes: eu só embirro até arranjar outra, ou outro. Epá, e normalmente isto é verdade. Portanto, mesmo quando pensamos num quadro de mediação que genericamente é favorável, nós temos de ter em conta que é preciso as pessoas estarem capacitadas para isso. E nem todos têm competências para a mediação. E quando falha, não é a mediação que falha. O que falhou foi a competência das pessoas que se submeteram ao processo de mediação. Obrigado. Quisiera decir una cosa. Cuando antes, Joana, me comentabas del procedimiento en España sobre el COVID, no te he respuesto a esto y te querría decir que sí, que hay previsto un procedimiento de ejecución para situaciones en las que no se ha cumplido el régimen de visitas, especialmente en la custodia compartida, y también para el pago de las pensiones de alimentos, para disminuir el pago de la pensión de alimentos. Es un procedimiento que se está en estos momentos llevando a cabo en los tribunales dentro de las limitaciones que hay por el COVID, porque, claro, muchos juicios se están celebrando telemáticamente. Y también es verdad que esto va a dejar en una situación de vulnerabilidad a muchas mujeres, mayoritariamente, porque ellas también han visto reducidos sus ingresos económicos, con lo cual lleva a una situación de precariedad en general. Una situación que bueno, siempre afecta a las partes más desfavorecidas de la sociedad. Entonces, yo no sé cómo se va a valorar esta reducción de la pensión de alimentos, pero creo que se tiene que ir con mucho cuidado, porque se tiene que valorar verdaderamente si es una cosa muy puntual o va a ser una cosa que va a tener un recorrido. Porque es que si no, al final, quien va a perder aquí son los niños, las niñas y los adolescentes en todo esto. A minha questão, Esther, era fundamentalmente essa, ou seja, se o superior interesse da criança, que creio que aqui ou em Espanha, e portanto não tanto enfim, estar a pensar que o ordenamento jurídico português não tem respostas, nós temos um quadro bastante amplo, mas não temos esse procedimento especial.
A minha questão é se o superior interesse da criança, que é o principal critério, não é? Que fundamenta todos estes processos nos vários ordenamentos jurídicos da União Europeia, se compadece em situações de residência alternada ou situações de alteração de residência com processos ou mais expeditos, mais curtos, que implicam uma valoração da prova reduzida e, portanto, se só por si as questões já são tão complicadas, enfim, se o superior interesse da criança é compatível com processos reduzidos. Por outro lado, há uma outra participante aqui que escreveu aqui no bate-papo e que julgo que esta pergunta será mais direcionada para as TERs, em que há uma criança que supõe aqui uma situação em que uma criança reside em Espanha e um pai está em Portugal. Se existe ou não a possibilidade de, não pagando pensão de alimentos, se existe a possibilidade em Espanha, como existe cá, de acionar um fundo para cobrar esses alimentos. Bueno, primero se tendría que ver si esta persona tiene una sentencia judicial. Porque claro, igual no la tiene, no lo sé. Si tiene sentencia judicial, existe un reglamento y un protocolo de la Haya de 2007 que hay un procedimiento para poder cobrar ese dinero de la persona que se encuentre en Portugal, o en este caso Portugal. O sea que lo que ocurre es que a lo mejor la persona que está haciendo la pregunta no tiene una sentencia. Entonces, claro, si no tiene una sentencia judicial, o sea, lo primero que tendría que conseguir es una sentencia judicial que obligue al padre a pagar la manutención. Y a partir de ahí, como es dentro de la Unión Europea, existen canales para que cobre. Otra cosa es que luego el padre en Portugal sea insolvente. Esta es otra cuestión también, ¿no? Que eso también pasa mucho en todas partes. Pero si esta persona tiene sentencia y el padre es solvente, tardará más o menos, pero ella podrá obtener una pensión de alimentos para sus hijos. No te oigo. El micro. Pois não. Micro. Vale. Eu estava a dizer que não existe, não há mais perguntas aqui no nosso bate-papo, portanto, aos esclarecimentos que tenham sido solicitados. Perguntava-vos a vós se existe alguma outra questão que queiram colocar. Eu vou dar aqui a palavra a toda a gente ao mesmo tempo, se quiserem conseguir, não é? Ok, espera aí. Porque também já estamos em cima da nossa hora. Enfim, agradecer-vos uma vez mais a vossa colaboração, a vossa disponibilidade, cada um em concreto. A Esther, que ainda está mais longe e que se disponibilizou de facto para estar aqui mais longe e mais tarde, não é? Porque já é mais uma hora. De facto foi uma sessão muito enriquecedora. Em todos os participantes nos deixaram brilhantes lições e, portanto, a APMJ só tem que agradecer e agradeço muito a vossa disponibilidade. Não sei se tem alguma coisa mais a acrescentar, se damos por fim a nossa sessão. Eu só quero também agradecer ter estado aqui. Foi a primeira vez em que participei como palestrante num encontro destes. E cumprimentar todos os companheiros deste debate e dar os parabéns à Associação Portuguesa das Mulheres Juristas pela iniciativa. E à doutora Joana, que conseguiu aí manter a coordenação entre todos nós. Obrigada. Não é fácil, não é fácil. Doutora Joana, só queria, antes de fechar o som, dizer que já felicitá-la pela maneira como nos moderou, embora nos tivéssemos portado todos muito bem.
e dizer que gostei muito de ouvir, aprendi aqui, e acho que cada vez mais temos de trabalhar conjuntamente, porque há sempre aquela ideia que vai contra a especialização do trabalho de que falava o Durkheim, de que cada um por si. E nós já percebemos, a doutora Joana, sei que percebeu isso há muitos anos temos conversas sobre isto, que há domínios em que a justiça e a psicologia e as ciências do comportamento em geral têm de se entender. E que isso também contribui para a prevenção, porque se algo nos aflige a todos, dentro disto tudo, é a falta de prevenção. E por vezes a prevenção imperfeita, que tem levado a alguns epílogos tristes do nosso país. Obrigado, doutora Joana, e um abraço a todos. Obrigado, doutor Carlos. Obrigada a todos. Esther, muito obrigada. Obrigada, muito obrigada. Dizer apenas un placer compartir con vosotros. Gracias, gracias. Dizer apenas que aos nossos participantes que, portanto, este é renovar de facto esta informação, que este é o primeiro webinar de uma série de conferências que a APMJ decidiu fazer no quadro, enfim, desta discussão, que volta novamente a fazer-se relativamente portanto, à introdução da residência alternada no nosso ordenamento jurídico. E, portanto, decidimos que seria uma boa hora, é sempre boa hora para refletir sobre o direito da família, mas uma boa hora para refletir novamente sobre estas questões. E sob o mote de famílias e responsabilidades parentais vamos ter então mais 2 webinars, que depois serão devidamente divulgados. E portanto, se nos quiserem seguir, inscrever-se ou seguir-nos pelo live, muito obrigada a todos, obrigada aos participantes. Até à próxima, foi um gosto. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau. Tchau.